inicial de qualquer situação de urgência e emergência. Existem N situações, N patologias, N circunstâncias nas quais o paciente pode se apresentar. E se a gente não tiver uma forma geral de raciocinar diante de qualquer uma dessas situações, a gente pode ficar sem saber o que fazer e começar fazendo coisas inadequadas. Então, este vídeo aqui tem o objetivo de mostrar de uma forma simples, basicamente, quais são os 3 tipos de situação de urgência e emergência que podem acontecer. 3 tipos que vão resultar em 3 formas de abordagem inicial. Esse vai ser o objetivo do vídeo. Deixa o joinha se você gostar, se inscreve no canal e vamos para o vídeo. Bom, sempre em situação de urgência e emergência, você tem que começar raciocinando da seguinte forma. Pense sempre no mais grave primeiro, porque o mais grave mata o paciente primeiro. Se passar batido para mim aquela situação de gravidade e eu estou pensando numa coisa menos grave, o paciente vai morrer nos primeiros minutos. Portanto, eu tenho que focar no mais grave e na medida que eu vou descartando o mais grave, eu fico com o que sobra. Diferente de eu começar pesquisando coisas mais simples, até chegar no mais grave pode não dar tempo. Então, qual é a coisa mais grave que pode acontecer numa situação de urgência e emergência? O mais grave seria uma PCR. Então, se o paciente está inconsciente na cena, você vai pensar o quê? Se está inconsciente, o mais grave que pode acontecer é uma parada cardiorrespiratória. Aqui está, é meu primeiro objetivo. Claro que se o paciente não está inconsciente na cena, você não vai pensar em parada cardiorrespiratória. Está consciente, você vai pensar em outras coisas que a gente vai ver aqui. Mas a nossa primeira linha de conduta é pensar numa parada cardiorrespiratória. Se você pensou numa parada cardiorrespiratória, você vai fazer o quê? Uma avaliação inicial. Primeira coisa, você vai ter que fazer a avaliação inicial. Essa avaliação inicial seria basicamente, de forma simples e objetiva, chamar o paciente, sacudir um pouquinho pelos ombros, se for um adulto, se for uma criança, se for um bebê, bater ali nas plantas dos pés para ver se tem resposta. Eu não quero quantificar a resposta, eu não quero fazer aqui uma escala de Coman de Glasgow. Quero saber se o paciente responde ou não. Se esse paciente está inconsciente, nesse momento o que é importante a gente fazer aqui, paciente inconsciente que não responde é um paciente grave, tem alguém do meu lado, eu já peço ajuda. Já aproveito, mostro para alguém aqui, você liga para o 92, traz um DEA e aí eu continuo a minha avaliação inicial, olhando se esse paciente tem pulso e respira. Então estou falando aqui com um profissional de saúde, pulso central, respiração ao mesmo tempo por 5 a 10 segundos. Se o paciente não tem pulso, esse paciente tem o quê? Uma parada cardiorrespiratória. Ou se é um leigo que está atendendo, o paciente não responde, o paciente não respira. O que é que esse paciente tem? Para o leigo seria uma parada cardiorrespiratória. Então, nesse caso aqui, qual seria a conduta? RCP. Pronto. Essa é a primeira situação de urgência e emergência que pode acontecer conosco. E a situação mais grave de todas é por ali que a gente começa. Se o paciente está inconsciente, eu já vou logo ver se esse paciente respira, se esse paciente tem pulso. Se não tiver, eu faço minha RCP com aquele famoso CAB, falando aqui de pacientes adultos, na maioria das vezes, quando tem uma morte súbita, óbvio, vai ser uma doença cardiovascular, uma doença cardíaca, uma arritmia. Então eu começo pelas compressões, a abertura das vias aéreas, ventilações. Se eu estou falando de pacientes que têm uma suspeita maior de hipóxia, como acontece, por exemplo, em caso de afogamento, aí a Sobrasa já vai recomendar fazer a sequência ABC para atendimento de uma parada cardiorrespiratória. Agora, esse ABC aqui da Sobrasa, ele veria, na verdade, aqui com a suspeita inicial da segunda coisa mais grave que pode acontecer. Aqui nós falamos da primeira coisa, o primeiro caminho é esse. Bom, se eu descartei a parada cardiorrespiratória inicialmente, seja porque não é o mais frequente naquele tipo de paciente, seja porque eu fiz a avaliação e de fato não se tratava de uma parada cardiorrespiratória, eu fico com a segunda coisa mais grave que pode acontecer, que seria uma parada respiratória. Então aqui seria a segunda situação de gravidade. Por que a segunda coisa mais grave? Um paciente que não respira, está com um problema ali na via aérea, na letra A, esse paciente ele vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória em pouquíssimo tempo, minutos.
serão necessários para ele evoluir. Por isso que quando a gente faz aquela avaliação primária do paciente, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente começa sempre pelo quê? Abertura das vias aéreas, pela ventilação A, B. Então esse paciente ele pode estar sem respirar porque está com obstrução das vias aéreas, porque está com uma insuficiência respiratória gravíssima, que já está sem respirar, já está em apneia. Então pode ser que esteja em parada cardiorrespiratória, está sem respirar também. Então essa aqui é a nossa segunda prioridade, é pegar esse paciente. Imagine que você chegou na cena, o paciente estava inconsciente, você fez a avaliação inicial desse paciente, estava inconsciente, você viu, você já pediu logo ajuda. E aí você vai checar pulso e respiração. Então, esse passo aqui, ele vai se repetir aqui, ok? É a mesma coisa, avaliação inicial, igual. E aí, o paciente, vamos dizer que você é um profissional de saúde, um profissional de APH, o paciente ele tem pulso central, tem pulso, numa parada cardiorrespiratória, mas não respira, não tem drive respiratória, ou tem uma ventilação agônica, um gasping. O que é que eu vou fazer nesse caso aqui? Então, segundo a American Heart Association, eu vou fazer o quê? Ventilações de resgate. Como é que a gente faz ventilações de resgate? Se eu estou no adulto, uma ventilação a cada 5 a 6 segundos. Se eu estou na criança, no lactente, uma ventilação a cada 3 a 5 segundos. Recomendação da American Heart Association. Ah, por quanto tempo eu faço isso? Segundo a American Heart, eu vou fazer durante 2 minutos, ventilo o paciente e reavalio após 2 minutos, porque ele pode muito bem evoluir de uma parada respiratória para uma parada cardiorrespiratória. É possível que isso aconteça, o paciente ele pode fazer isso. Então por isso que a cada 2 minutos a gente reavalia. Agora a pergunta, o paciente que está em PCR, ele tem como piorar? Não tem. PCR já seria o fundo do poço, não tem mais como descer mais. O paciente está lá em PCR. Por isso que a reavaliação do paciente, a gente só faz na PCR se ele apresentar um sinal de melhora. Então o paciente está em parada cardíaca, eu estou fazendo RCP. Opa, o paciente tossiu, respirou, se movimentou, eu reavalio porque ele pode ter evoluído para uma parada respiratória apenas, ou ele pode ter evoluído para recuperando tanto o pulso quanto a respiração. Mas piorar da RCP, da PCR, ele não vai piorar. Quando é que a gente reavalia um paciente que está em PCR? Quando é? Quando a gente tem um DEA no local, a cada 2 minutos, o DEA vai checar novamente o ritmo desse paciente, porque ele pode precisar, por exemplo, de uma desfibrilação. Já no suporte avançado, quando a gente coloca o monitor e a gente vê o ritmo, se tiver um ritmo organizado, a gente pode reavaliar se esse paciente tem pulso ou não. Mas no suporte básico, não precisa ficar reavaliando um paciente em PCR a cada 2 minutos. Ah, Léo, mas se voltou o pulso, se o pulso voltou, se o pulso estiver fraquinho, ele não voltou, não teve sinal de melhora esse paciente, ou seja, ele precisa da RCP ainda, que pode voltar a ter um pulso fraco, que não seja suficiente para fazer perfusão cerebral, perfusão do próprio coração, e esse paciente continua lá da mesma. Então, por isso que no suporte básico de vida, a gente não precisa ficar reavaliando uma PCR a cada 2 minutos, a não ser que tenha um DEA. Aí sim, o DEA vai reavaliar o ritmo para ver se o paciente está com ritmo chocável ou não, se vai ter indicação de uma desfibrilação ou não. Então, a situação mais grave que a gente pode encontrar, qual é? Parada cardíaca, já vimos aqui a RCP. Segunda situação, parada respiratória, vimos que são ventilações de resgate. Então, no afogamento, qual é a situação mais comum nos pacientes inicialmente? Qual é o problema? Não é uma hipóxia, o paciente parou de respirar? Então, o paciente, a priori, ele tem uma parada respiratória. A depender do tempo de evolução, essa parada respiratória ela pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Nós sabemos que existem 4 ritmos de PCR. Eu vou até deixar aqui na descrição a aula sobre os 4 ritmos de PCR para você revisar se você ainda não conhece os 4 ritmos de PCR. Mas 2 ritmos não têm indicação de choque, 2 têm indicação de choque. No afogamento, por exemplo, o paciente, se ele tiver uma parada cardíaca por conta do afogamento, por conta da hipóxia, ele vai ter ou uma atividade elétrica sem pulso, no iníciozinho, ou ele evoluir para uma assistolia, para uma parada cardíaca em assistolia. Esses 2 ritmos não têm indicação de choque. O que tem mais chance de reverter esses ritmos são o quê? RCP de alta qualidade, com compressões e ventilações. Ah, Léo, você quer dizer que é impossível um paciente afogado ter um FVTV? Não, não é impossível. Ele pode ter tido um afogamento secundário. Estava na água, infartou, por exemplo, teve uma arritmia e, por conta disso, ele se afogou. Esse paciente ele pode estar no ritmo chocável. Por isso que se você tiver um desfibrilador externo automático disponível na cena, você coloca o desfibrilador no paciente, faz a sua RCP. Se houver indicação de choque, a gente vai fazer o choque. Mas qual é o raciocínio, então, diante de uma situação de afogamento?
Lá no afogamento existem os afogamentos de grau 1 a 6. Vou deixar também esse link aqui na descrição. O grau 5 é parada respiratória, o grau 6 é parada cardiorrespiratória. Então no afogado, por que ainda existe o ABC? Porque ele vai fazer ver, ouvir, sentir, checar ali a ventilação, e se não respira, já faz 5 ventilações de resgate com a ideia de tratar a parada respiratória. Porque esse paciente, de qualquer forma, ele está hipoxêmico. Eu fiz 5 ventilações de resgate, eu posso resgatar ele. Mas se após as 5 ventilações de resgate o paciente continua sem nenhum tipo de reação, sem apresentar sinal de vida, sem apresentar tosse, sem apresentar respiração, sem apresentar movimentação, nesse caso, você diagnostica ali uma parada cardíaca e começa a RCP. Mas diante de uma situação de emergência, como é que a gente falou aqui? A gente sempre raciocina primeiro no mais grave, que é o paciente inconsciente, uma parada cardíaca e uma parada respiratória. Na parada respiratória, o paciente pode até estar consciente. Na PCR não, aqui ele vai estar inconsciente. Mas na parada respiratória ele pode estar inconsciente ou pode estar consciente também. Bom, vamos ver aqui a terceira situação. Falamos de PCR, falamos de parada respiratória. E a terceira situação em ordem de gravidade, da mais grave para menos grave, mas não quer dizer que essa terceira não seja grave, é sim muito grave, seria o choque. Então imagine que você fez a avaliação de um paciente que não está bem, está apresentando algum tipo de sinal, de sintoma, teve uma história clínica, que pode ser das mais diversas, esse paciente está precisando de atendimento. Você viu que ele está, vamos dizer, inconsciente. Opa! Será que está em PCR? Fiz a avaliação inicial e eu percebi que esse paciente tem pulso e respira. Não é nem uma parada cardíaca, nem uma parada respiratória. Qual é o próximo grau de gravidade? Será que esse paciente está em choque? Será que esse paciente está chocado? É isso que a gente tem que se perguntar. O que é o choque? É uma má perfusão tecidual. Então eu não estou conseguindo fornecer oxigênio para os meus tecidos e, consequentemente, vai começar a ter morte celular, vai começar a ter acidose, o paciente vai estar piorando e pode evoluir para uma parada respiratória, uma parada cardiorrespiratória em decorrência do choque. Então o choque a gente tem que intervir, reconhecer e intervir o mais precocemente possível para que, ao invés do paciente caminhar em direção à PCR, que ele caminhe em direção a uma recuperação, a reoxigenação, reperfusão das células do corpo. Como é que a gente vai fazer aqui para identificar se esse paciente está numa situação de choque ou não? Isso que nós chamamos de avaliação inicial aqui, que é uma avaliação inicial mais direcionada, mais curta, mais simplificada, aqui vai ser o que a gente chama de exame primário. Que é um exame um pouco mais completo do que uma avaliação primária. Essa avaliação inicial aqui na PCR é como se fosse um exame primário reduzido, resumido, mais objetivo. Aqui já é um exame um pouquinho mais completo, apesar de que esse exame aqui ele é muito objetivo também. O exame primário ele tem o objetivo de identificar quais são as possíveis alterações potencialmente fatais dos próximos minutos, as emergências que esse paciente tem através do ABCDE. Então está aqui A, B, C, D, E, para que a gente possa identificar se há necessidade de alguma intervenção imediata para salvar a vida desse paciente. Então a gente identifica, trata e reexamina para ver se aquele nosso tratamento foi efetivo ou não. Bom, um paciente que está consciente, eu já afasto a PCR, se ele está consciente. A depender da consciência dele, ele pode estar em parada respiratória consciente, por exemplo, um paciente engasgado que está ali no início do engasgo. Ele ainda está consciente, mas não respira. Eu vou ter que intervir para desobstruir a via aérea. O paciente ele pode estar consciente, passando mal e em choque, ou inconsciente em choque. Uma vez que eu afastei o mais grave, eu venho para cá. Bom, se esse paciente está ali numa situação, ele chega para você numa urgência emergência, você vai ver um paciente desse na rua que está com aparentemente uma situação de mal-estar, você já pode, obviamente, pedir ajuda aqui também. Então, a ajuda, se você já pode, antes mesmo do seu exame primário, você eventualmente já pode ser a ajuda. Né? Você já pode. Imagine que você trabalha num consultório, por exemplo, um dentista. Seu paciente começa a ter um mal-estar. Como é que você vai decidir se você vai chamar o SAMU, se você não vai chamar o SAMU? Então, tem uma forma simplificada da gente tomar essa decisão. Você vai ver, olha, o paciente está com alguma alteração a nível de sistema nervoso central, cardiológico ou respiratória, não tem os nossos 3 órgãos nobres, cérebro, coração e pulmão? Se o paciente está
com alteração do nível de consciência, rebaixamento do nível de consciência, inconsciência, isso já é motivo para pedir ajuda. Se o paciente está com hipotensão, taquicardia, bradicardia, dor no peito, tudo aquilo que envolve alterações cardíacas, já é motivo para pedir ajuda. Se o paciente está com insuficiência respiratória, dispneia, edema agudo de pulmão, obstrução das vias aéreas por corpo estranho, dor torácica, que pode ser uma dor torácica até ventilatória dependente, a depender da situação, a gente já pode também estar pedindo ajuda. Porque são 3 órgãos nobres, é melhor não ficar pagando para ver, não. É melhor a gente adiantar o nosso lado. Claro que isso é uma forma geral da gente raciocinar. Existem situações também que não envolvem esses 3 conjuntos de sinais e sintomas e que também podem requerer uma ajuda. Mas a ajuda, por exemplo, do SAMU vir buscar, vai ser talvez mais guiada por esse conjunto. Às vezes um paciente que está com uma dor abdominal, você mesmo pode colocar no carro, levar para o hospital, ou se você tiver condição de levar um paciente para o hospital com uma dor no peito, claro, você também pode fazer isso. Vai depender muito da distância, vai depender muito se você tem um serviço de atendimento hospitalar no local ou não, mas é importante, o que é que a gente precisa saber aqui? O paciente aparentemente está com algum sinal de gravidade, está com acometimento de sistema nervoso central, de sistema cardiovascular, de sistema respiratório, está apresentando sinais e sintomas que envolvam algum desses sistemas, não perde tempo, pede logo ajuda, porque a gente pode ter esse paciente piorando e a gente quer evitar que ele piore também, ok? Então o nosso exame primário aqui, se o paciente afastou a PCR, afastou a parada respiratória, eu vou fazer meu ABCDE, avaliando via aérea, ventilação, no C, avaliando se esse paciente tem. Se for um paciente clínico, a gente não vai pensar em hemorragia externa, mas a gente vai procurar se tem sinal de choque ou não, ver o estado neurológico desse paciente, ver a questão da exposição do paciente, controle de hipotermia, etc. na letra E, para que a partir daí, se o paciente tiver aqui, nesse início, se o paciente tiver, vamos botar aqui assim mesmo, de preto, se o paciente tiver aqui instável, olha, estou com um paciente instável, eu preciso fazer o quê? Buscar estabilizar esse paciente no exame primário. Então eu tenho que intervir com as medidas salvadoras, que vamos chamar isso de suporte inicial. Então aqui eu faria as medidas de suporte inicial. O que é que pode ser uma medida de suporte inicial aqui no exame primário? Essa medida pode ser, vamos dizer, lá na via aérea. Uma via aérea obstruída pode ser uma aspiração das vias aéreas, pode ser uma manobra de abertura das vias aéreas. O paciente que teve uma suspeita de trauma, de alguma forma, pode ser uma estabilização cervical, uma preocupação em não movimentar esse paciente inadequadamente. O paciente que está com insuficiência respiratória, dificuldade respiratória, pode ser fornecer O2. Aquele paciente que está com pneumotórax hipertensivo, pode ser uma descompressão torácica. Aquele paciente que pode estar com aparente hipovolemia, pode ser fazer volume para esse paciente. O paciente que está com choque anafilático, você percebe que ele está começando a ter uma reação alérgica importante, acometimento de vias aéreas, é aquele paciente que pode ter indicação de fazer uma adrenalina intramuscular, isso já pode salvar a vida do paciente. Se está com equipe de suporte avançado, já pode ser uma indicação de via aérea precoce, pode ser então, a depender do que a gente encontrar nesse paciente, no exame primário, que for algo que leve a um critério de instabilidade, a gente já pode abordar imediatamente. Se esse paciente está estável, eu vi no exame primário que não tem nada ameaçando a vida dele naquele momento, aí eu posso passar para a segunda fase aqui, que seria o exame secundário. Mas aí já não seria uma situação de emergência, seria um paciente que estaria talvez até numa situação de urgência, que seria aqui fazer uma anamnese, saber o que aconteceu, algumas perguntazinhas, medir todos os sinais vitais, PA, frequência respiratória, frequência cardíaca, temperatura, glicemia capilar, a depender de um eletrocardiograma de 12 derivações. Lembrando que se eu estou na equipe de suporte avançado, aqui no meu exame primário, eu posso precisar monitorizar esse paciente. Então, o paciente está com uma queixa cardíaca, está com dor, está com taquicardia, está com bradicardia, já posso monitorizar esse paciente, fazer uma oximetria, pegar um acesso que ele move, né? Todo paciente que se move merece né? Merece monitor, oximetria, oxigênio se necessário e veia. Então, com isso, nós temos aqui o que nós precisamos para raciocinar diante de qualquer situação de urgência e emergência.
E é importante a gente decidir aqui quando transportar o paciente, se vai ser antes do exame secundário, se vai ser depois do exame secundário, para onde transportar esse paciente. Isso vai depender se eu estou trabalhando, se eu estou com unidade de esporte básico, se eu estou com unidade de esporte avançado. Isso vai depender se eu estou em casa, na rua, no meu consultório. Então, isso vai variar dependendo da situação. O que é que eu estou falando aqui? Estou me referindo aqui a princípios. Aqui são os princípios. Isso aqui é imutável. Tudo que eu falei aqui se aplica a qualquer situação de urgência e emergência. É a forma de raciocinar diante de qualquer situação dessa. Se isso está bem claro na minha cabeça, eu já sei qual é a direção. Depois, qual é a preferência? Se eu vou fazer 15:2, se eu vou fazer 30:2, se eu vou fazer uma ventilação com ambu, com a pocket mask, se eu vou usar uma máscara não renalante, se eu vou usar um catéter de O2, se eu vou entubar esse paciente, se eu vou usar um dispositivo supraglótico, uma máscara laríngea, um tubo laríngeo, se eu vou pegar um acesso, o O2 ou o gel, com que tipo de soro eu vou colocar, se é um fisiológico, se é um Riger lactato. Isso tudo aí varia a depender da situação. Eu não teria como dar aqui uma conduta universal, porque você que está assistindo esse vídeo, você pode ser um profissional de saúde, você pode ser um profissional de intra-hospitalar, de pré-hospitalar, você pode ser um profissional liberal que trabalha em consultório, você pode ter equipamentos à sua disposição ou não. Vai variar do que o paciente apresenta, as preferências variam. Mas se você conhece bem os princípios, você tem como raciocinar e encontrar quais são as preferências para aquele paciente. Você tem algo para partir, algo para começar, diferente de, meu Deus, estou com algum paciente aqui, eu não sei nem por onde começar. Isso aqui não é complicado. PCR, PR, choque. É isso aqui é o que mata o paciente. Eu fiz esse final de semana passado um curso de emergências no adulto do Hospital Albert Einstein, que é um curso que envolve simulação realística. Eu vou gravar um outro vídeo para falar só sobre esse curso, mas os assuntos que eles abordaram lá foram basicamente esses aqui. O que fazer diante de uma parada cardíaca, de uma parada respiratória e diante das diversas situações de choque. E dor precordial, por ser o que mais mata AVC, infarto. Então, eles abordaram isso no curso, que é de fato o que mais importa, se baseando nos princípios. Tivemos algumas preferências discutidas, algumas técnicas, algumas manobras, mas o grosso do curso foi o raciocínio, foi o que fazer, qual é o princípio que a gente tem que ter diante da situação de urgência e emergência. Então esse vídeo foi para isso. Eu espero que ele tenha esclarecido algumas coisas para você, que tenha aberto um pouquinho a mente. Às vezes a gente fica com a mente nublada, a gente consegue tirar aquelas nuvens da frente, olha, a gente enxerga uma outra perspectiva que às vezes até traz motivação para a gente estudar pensando nisso. Quando você for estudar urgência e emergência, tudo que você estudar de urgência e emergência vai estar necessariamente aqui dentro.